25 de outubro, Santo Antônio de Santana Galvão. Frei Galvão nasceu no dia 10 de maio de 1739, na cidade de Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, atual cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A vila estava na região chamada Capitania de São Paulo, hoje Estado de São Paulo. Frei Galvão era o quarto de 10 filhos de uma família muito religiosa, rica e nobre. Seu pai, Antônio Galvão de França, português, era capitão-mor da vila, ou seja, o prefeito daquela cidadela, comerciante que pertencia à Ordem Terceira Franciscana. A mãe de Antônio Galvão era Isabel Leite de Barros. Frei Galvão, aos 13 anos de idade, foi enviado pelos pais ao seminário jesuíta, Colégio de Belém, em Cachoeira, na Bahia, para estudar ciências humanas. Ele estudou no seminário de 1752 a 1756, onde progrediu nos estudos, especialmente na construção civil e na prática cristã. Em 1755, recebeu a notícia da morte prematura de sua mãe. Esse fato fez com que ele assumisse o nome Santana, de quem era devoto, como mãe espiritual, tanto que seu futuro nome de religioso será Frei Antônio de Santana Galvão. Tornou-se franciscano no convento de Macacu, em Itaboraí, Rio de Janeiro. Em 11 de julho de 1762, o frei foi ordenado sacerdote e transferido para o convento de São Francisco, na cidade de São Paulo. Lá ele continuou os estudos de filosofia e teologia. Em 1768, foi nomeado confessor, pregador e porteiro do convento. Era um cargo importante na época. Frei Galvão se destacou nesse cargo de tal forma que a Câmara Municipal lhe deu o título de o Novo Esplendor do Convento. Em 1770, foi convidado para ser membro da Academia Paulistana de Letras. Isso porque ele compunha peças poéticas em latim, odes, hinos e epigramas. Entre 1769 e 1770, Frei Galvão recebeu a missão de ser confessor no recolhimento de Santa Teresa, um tipo de convento que abrigava devotas de Santa Teresa de Ávila, em São Paulo. Lá ele conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo, uma freira penitente, que dizia receber um pedido de Jesus, a fundação de um novo recolhimento. Num tempo em que construções de conventos, de ordens religiosas e até de igrejas estavam proibidas em todo o império pelo Marquês de Pombal. Frei Galvão assumiu as consequências e fundou o novo recolhimento, chamado Recolhimento Nossa Senhora da Luz. A fundação foi inaugurada em 2 de fevereiro de 1774. A identidade espiritual da nova fundação era baseada na Ordem da Imaculada Conceição. Ele escreveu os estatutos, as regras e deu todo o amparo necessário. Um governador novo havia chegado a São Paulo e quis fechar o recolhimento. Frei Galvão obedeceu, mas as irmãs se recusaram a sair de lá.
O governador então começou a agir com violência, enviando tropas e ameaçando destruir tudo. Mas o povo se revoltou e o governador teve que ceder. Assim, Frei Galvão voltou a liderar a construção e o recolhimento. O povo queria o Mosteiro da Luz. A construção demorou 28 anos e deu origem ao bairro da Luz, em São Paulo. Ao defender um homem, o frei acabou sendo preso, mas o povo, as irmãs e o bispo de São Paulo, Dom Manuel da Ressurreição, recorreram ao superior provincial, escrevendo-lhe que nenhum dos habitantes desta cidade será capaz de suportar a ausência deste religioso por um único momento. Depois, em 1781, Frei Galvão foi nomeado mestre de noviços em Macacu e em 1798 assumiu o cargo de guardião do convento de São Francisco. Em 1811, Frei Galvão fundou o convento de Santa Clara, em Sorocaba. 11 meses depois, voltou para o convento São Francisco, em São Paulo. Ali atendia o povo, orientava, aconselhava, rezava pelas pessoas e ensinava as irmãs. Era um homem de muita e intensa oração. Por isso, alguns fenômenos místicos em sua vida foram presenciados por testemunhas. Fenômenos como o dom da cura, dom de ciência, bilocação, levitação, foram famosos durante a sua vida, sempre em vista do bem de doentes, moribundos e necessitados. Certa ocasião, Frei Galvão foi a Guaratinguetá para pedir recursos para a construção do Mosteiro da Luz. Terminada sua missão, tinha de regressar por causa de compromissos no convento. Nisso, alguns homens vieram pedir que ele fosse até uma fazenda distante rezar por um amigo deles. Estava padecendo com uma pedra no rim há dias. O homem estava quase morrendo. Impossibilitado de ir até lá, Frei Galvão teve a inspiração. Escreveu num pedacinho de papel uma frase do ofício de Nossa Senhora. Depois do parto, ó Virgem, permanecestes intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós. Frei Galvão embrulhou o papelzinho em forma de pílula e a deu aos amigos do doente, dizendo que ele tomasse aquilo em clima de oração, rezando o terço de Nossa Senhora. Mais tarde, espalhou-se a notícia da cura daquele doente. Tempos depois, o frei foi procurado por um homem aflito. Sua esposa estava em trabalho de parto há quase um dia e corria risco de morte. O religioso fez 3 pílulas e deu ao homem com as mesmas recomendações. O homem levou as pílulas para a esposa, que as tomou e conseguiu dar à luz um filho com saúde. Daí em diante, a fama das pílulas de Frei Galvão se espalhou. O povo começou a procurá-las de tal maneira que ele teve que pedir às irmãs do recolhimento que produzissem as pílulas. Depois ele as abençoava e as irmãs distribuíam para o povo. Desde esse tempo, há inúmeros relatos de graças alcançadas através das pílulas de Frei Galvão. Frei Galvão faleceu no Mosteiro da Luz em 23 de dezembro de 1822, poucos meses depois da independência do Brasil. Faleceu na graça de Deus com fama de santidade. Uma multidão de luto veio se despedir do santo, que encantou a cidade de São Paulo. Ele foi sepultado na igreja do Mosteiro da Luz. Até hoje, o seu túmulo é destino de peregrinações
de fiéis que vêm pedir e agradecer as graças recebidas pela sua intercessão. Em 1998, Frei Galvão foi beatificado pelo Papa São João Paulo II, recebendo os títulos de Homem da Paz e da Caridade e de patrono da construção civil no Brasil. De seu processo de beatificação constam 27.800 graças documentadas, além de outras consideradas milagres. Em 2007, Frei Galvão foi canonizado pelo Papa Bento XVI, tornando-se o primeiro santo brasileiro. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós.